Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesse momento. Nosso Evangelho de hoje, nós temos uma história encontrada apenas no Evangelho de Marcos. Cada um dos 4 evangelhos tem a sua própria perspectiva e a sua diferente ênfase. No entanto, todos eles têm a mensagem de Jesus Cristo. E nesse episódio, Jesus deixou a cidade de Tiro e Sidom, foi para a região de Decápolis e eles trouxeram a ele um surdo mudo. Imagine um surdo mudo. Você, provavelmente surdo desde criança, você não desenvolve a sua aptidão para falar. Você se comunica com gestos, você se comunica de modo precário, você não pode ouvir a palavra da salvação. E trouxeram esse amigo com essa dificuldade. E todos os evangelhos são comuns em mostrar esse tipo de coisa. Pessoas que estavam com dificuldades e Jesus curava. Ele curava surdos, ele curava cegos, ele curava paralíticos, coxos, ele curava enfermos. E por que ele fazia isso? Porque ele era o Messias. Lembram da leitura do Antigo Testamento? Que naquele dia os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos andarão. Naquele dia, na vinda do Messias, era o sinal da vinda. E as pessoas tinham isso na sua mente. Estas pessoas que traziam essas pessoas doentes, elas tinham certeza de que Jesus era o Messias. Era a prova de que ele era o Messias, o curar. Então, na leitura do Antigo Testamento, lá nos é dito que naquele dia os surdos ouvirão, os cegos verão, os coxos andarão, os olhos de todos verão a escuridão, na escuridão, nas trevas, a palavra do Senhor. Portanto, milagres de cura de surdos, cegos e outros eram sinais do Messias. Todos os evangelhos falam de sinais, mas em muitos casos eles apenas dizem que Jesus ordenou e os enfermos foram curados. Jesus curou com a sua palavra e a pessoa ficou saudável. Mas nessa história temos alguns detalhes bem importantes. Diz ali o texto que Jesus, vendo aquele surdo e mudo, ele o tirou da multidão. Jesus tira. Jesus seguidamente nos faz um tratamento especial. Não é assim quando estamos com um problema, a gente vai numa determinada pessoa, nosso amigo, nossa amiga, e a gente diz, olha, tá difícil. Os bons amigos e as boas amigas são a extensão, são o braço de Jesus. Às vezes a multidão não nos entende. Dentro da multidão tem aqueles maus caráteres. Mas Jesus tira da multidão. Ele coloca os seus dedos em seus ouvidos. Olha que coisa importante. Ele cuspiu e tocou a sua língua. E erguendo os olhos para o céu, ele suspira e diz, Efatá. O texto bíblico diz, isso quer dizer, abre-te. Então os seus ouvidos foram abertos e a sua língua afrouxou. A sua língua falou claramente. O que me chama a atenção é que alguém que não ouve, ele obviamente tem dificuldades para falar. E de repente Jesus faz com que ele fale claramente. A palavra é clara. Ele fala sem nenhum empecilho, com toda a sabedoria e com muito conhecimento. Só por isso temos mais um milagre. Agora, interessante, o texto diz que Jesus, ele põe a mão nos ouvidos, ele usa um pouco de saliva
saliva na língua, e então ele olha para o céu e Jesus suspira. Aí eu fico pensando, suspirou. Quando é que a gente suspira? Hein? Quando a gente está diante de uma dificuldade, quando a gente está diante de um problema muito sério, a gente olha e faz assim, ai, ai, ai. Jesus olhou para o céu, ele viu a dificuldade daquele homem e Jesus suspirou, como quem quisesse dizer, ai, meu Pai, olha o que o pecado faz. O pecado faz com que as pessoas não possam ouvir a Tua palavra, não possam testemunhar a Tua palavra. Mas nós vamos resolver isso, né, meu Pai? E Ele então resolve. Abre-te. Então os ouvidos foram abertos, foi afrouxada a sua língua, e Ele falou com uma desenvoltura espantosa. Então um milagre, naquele momento, deu ao povo da época uma evidência de que ele, Jesus, era o Messias. Ele cumpriu as profecias que falavam do dia por vir em que os surdos ouviriam. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras de um livro, né? Isaías 29. Ouvirão as palavras de um livro e na sua escuridão os olhos dos cegos se abrirão. O Isaías 35 também diz, então os olhos dos cegos se abrirão e os surdos se desimpedirão. Quando as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus e disseram que ele fazia todas as coisas muito bem, elas estavam conectando as suas mentes com as profecias. Jesus faria tudo bem. Assim como Deus, lá no princípio, criava algo num dia e dizia no final do dia, e tudo era muito bom. Tudo ele fez muito bem. Então fazer o surdo ouvir e o mudo falar eram coisas que todos sabiam que somente Deus poderia fazer. Ou alguém por meio de quem Deus estivesse trabalhando. Só Deus faz todas as coisas bem. O início do Gênesis é que nos diz. Então o Senhor tocou os ouvidos dos surdos mudos e a sua língua também. Era um rito, uma sequência de ações acompanhada pela palavra de Deus. Olha que coisa. Eu te ordeno, Efatá, abre-se. Semelhante, toma e come. Isso é o corpo de Cristo. Vai abrir tua mente. Você vai testemunhar. Ela vai agir em ti. Aquele surdo mudo naquele momento estava tendo uma experiência de Santa Ceia. Então nós acreditamos também que os sacramentos são meios da graça. Para aquele surdo mudo concedeu para ele a fala, a audição, o conhecimento da palavra de Deus e do seu Salvador. O batismo e a Santa Ceia também fazem isso conosco. Eles também nos conectam com Deus. Cada um tem a palavra de Deus, batismo ou Santa Ceia, conectada com elementos visíveis. Água no batismo, o pão e o vinho na Santa Ceia. Então, no caso do batismo, a água com a palavra de Deus e a promessa de Deus. No batismo, nós recebemos a promessa de Deus de que somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo, sua morte na cruz e sua ressurreição com a aplicação de água. Aonde? Na língua? Não. Na cabeça. Água na cabeça significa invadir todo o nosso ser exterior. E daí vem a Santa Ceia, todo o nosso ser interior. Nos dois sacramentos, nós nos entregamos completamente a Deus. No sacramento da Santa Ceia, por exemplo, nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo com o pão e o vinho. E também a palavra do perdão dos nossos pecados. Então isso significa que o Senhor usa meios visíveis
para comunicar a palavra, assim como usou naquele momento. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, ainda não instituí a Santa Ceia, mas vem cá, vou usar algo visível. O povo viu isso, o povo testemunhou e escreveu no Evangelho. Aliás, o povo gosta de algo visível. Se você olhar nas denominações cristãs, elas precisam de uma logomarca, de um sinal que as identifique. O sinal para esse surdo-mudo foi a saliva e foi as palavras de Jesus. Então, Jesus usa meios visíveis para nos comunicar. Ele nos toca. Ele irá tocar cada um de vocês agora. Sabe aonde? Nos lábios. Pão e vinho, corpo e sangue. Também temos a palavra de Deus, que ela é pregada publicamente. Nesse momento, ela está sendo pregada publicamente. Da onde sai a caixa até um pouco mais que a porta, ali dá para ouvir. Mas nós também colocamos nas redes sociais. Ela está lá à disposição de quem precisar ouvir, e todos precisam. Então nós recebemos o sacramento juntamente com o pão e o vinho nos nossos lábios, o corpo e sangue de Jesus Cristo. E é desta forma o Senhor nos toca, como tocou o surdo-mudo. Cristo se comunicou com esse homem que não podia ouvir e quase não podia falar. Com os dedos nas orelhas e na língua, de maneira concreta, Jesus curou a doença física desse homem. Da mesma forma, Deus cura a nossa doença espiritual com o batismo e com a Santa Ceia. Deus nos toca por meio desses sacramentos como elementos visíveis e a palavra que podemos ouvir e entender bem. Além disso, essa história nos ensina que o Senhor se preocupa, Jesus se preocupa conosco, com as nossas necessidades materiais. Sim, Ele se preocupa, Ele está preocupado com as contas dessa semana. Ele está preocupado com os boletos, Ele está preocupado com o preço da gasolina, Ele está preocupado com o preço do gás. Mas Ele também nos ensina a nós economizarmos, a nós pouparmos. Compensação, Ele já nos aliviou um pouco. Se vocês olharem, o preço das verduras já caiu. Ele está dizendo: olha, comam verdura. É sim, a verdura caiu, está em promoção, está barato. Jesus se preocupa. Temos a promessa de que Deus nos protege, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Algumas pessoas pensam que se tivermos fé suficiente, Deus nos dará tudo o que quisermos a qualquer momento. Não, isso não é verdade. Deus nos dá todas as bênçãos em seu tempo, não no nosso tempo. Então Deus cuida de nós nessa vida e também temos a promessa da vida eterna depois dessa vida terrena. Deus sempre caminha conosco para nos proteger e nos abençoar. Portanto, a cura de surdos e cegos eram sinais da primeira vinda do Messias, de Jesus Cristo. Para nós, os sacramentos são os sinais da presença de Cristo até a segunda vinda na glória. Por isso, vivemos na esperança desta segunda vinda de Cristo, na esperança da cura de todas as nossas doenças físicas e espirituais, pois quando nos elevarmos em Cristo, teremos plena saúde no corpo e na alma. Agradecemos por isto e pela paz que ultrapassa todo entendimento. Deus guarde cada um de vocês nesta semana. Amém. Nos coloquemos de pé.